Bom dia, meus amados irmãos. A graça e a paz do Senhor Jesus, louvado seja sempre o nome do Senhor. Vamos então a Mateus capítulo 2, versículos de 1 a 12, em que o Evangelho dá sequência a tudo aquilo que diz respeito ao nascimento do Senhor Jesus. Então diz assim o primeiro versículo. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, em dias do rei Herodes, eis que vieram uns magos do Oriente a Jerusalém. Bom, Mateus está contando como foi o nascimento de Cristo, porque inclusive o nascimento se deu de forma a cumprir profecias. Então, os detalhes são importantes. É interessante que Mateus não pega tantos detalhes assim, como Lucas, mas ele nos dá alguns detalhes que considera serem fundamentais para mostrar que realmente o filho de Abraão, ou seja, filho da promessa, e o filho de Davi, ou seja, o rei prometido, nasceu. E como foi que ele nasceu em pleno acordo com as profecias do Antigo Testamento? E o texto diz, situando historicamente quando aconteceu, foi nos dias do rei Herodes. Ou seja, a história é fundamental para o cristianismo, porque a redenção ela tem um caráter histórico. Se você tirar o caráter histórico do cristianismo, ele se torna apenas uma ideia, uma religião de autoajuda, bom comportamento, e o cristianismo não é isso. Fundamentalmente, ele é uma religião histórica, porque a redenção tem um caráter histórico, a queda do homem foi histórica, e o pecado está na história, e a redenção, portanto, tem que ser histórica. Não é apenas uma questão de viver bem, de viver de forma correta, mas de ter realmente a redenção realizada historicamente por nós, para que no dia que o Senhor Jesus voltar, então não estejamos diante do tribunal do Senhor, mas sejamos absorvidos por causa do sangue daquele que morreu na história por nós. E o texto diz que uns magos, eles foram do Oriente a Jerusalém. Bom, hoje, se nós fôssemos traduzir esse termo magos, poderíamos traduzir por filósofos ou cientistas. Eles eram polímatas, ou seja, pessoas que estudavam todo tipo de assunto, de ciência, de disciplina. É muito comum isso no passado. Até mesmo na Idade Média, você vai encontrar que os grandes estudiosos eram polímatas. Eles estudavam não só a matemática, mas estudavam matemática, filosofia, estudavam a geografia, a história. Eles conheciam de tudo. Bem, não tínhamos o conhecimento tão detalhado como nós temos hoje. Todavia, eles eram grandes conhecedores e forneceram as bases para tudo que hoje nós estudamos na ciência. Portanto, esses magos não eram magos, bruxos, nada disso. Tá? Eles eram cientistas, podemos até chamar de filósofos, inclusive. E eles também estudavam os astros. Né? Então, provavelmente, foi uma dos fatores que levou eles a uma observação maior. Todavia, seria estranho a gente achar que eles só olharam para o céu, observaram as estrelas, viram que uma das estrelas estava de um esplendor diferenciado, nunca esteve lá e de repente apareceu, e aí eles deduziram tudo isso. Olha, nasceu o rei dos judeus. Não, devemos entender que, assim como no versículo 12, diz que por divina advertência, prevenidos em sonhos, eles então foram orientados a não voltar para Jerusalém, também o Senhor quis, não podemos dizer a razão do porquê, né? Porque aqueles homens especificamente, eles foram advertidos, orientados, revelado a eles que o rei dos judeus estava ali para nascer ou havia nascido em Jerusalém. Deus revelou a eles. E deu um sinal. Deus revelou àqueles homens, filósofos, cientistas, chamados aqui de magos, que o rei dos judeus havia nascido em Jerusalém. Qual o sinal? O sinal é a estrela. Mas eles foram, obviamente, orientados pelo Senhor. Eles sabiam com precisão do que se tratava a razão daquela estrela. Diz o versículo 2. E perguntavam, onde está o recém-nascido rei dos judeus? Então veja que ninguém ia deduzir de uma estrela que era exatamente esse o sinal do nascimento do rei dos judeus. Porque a Escritura não é detalhista, ela não traz essa informação no Antigo Testamento
a ponto de nós podermos só a partir da estrela termos essa concepção. Deus revelou a eles. E eles chegaram já com precisão, sabiam o que eles estavam esperando, porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Então a estrela era o sinal, guiando eles para que eles soubessem onde o rei dos judeus nasceria. Então eles foram direcionados até a região ali de Jerusalém. E aí você até pode perguntar assim, mas uns magos do Oriente, por que todo mundo diz que 3 magos, né? Lá na frente, bem mais à frente no texto, nós vamos ver no versículo 11 que eles trouxeram 3 ofertas. E é a partir da dedução dessas 3 ofertas, que eram 3. Mas nós não sabemos quantos eram de fato, né? É uma dedução. Pode até estar correta, inclusive. Podem ter sido apenas 3 magos. E eles foram a Jerusalém. E foram, diz o texto, para adorá-lo. Bem, o termo adorá-lo, ele pode significar apenas prostrar-se perante um rei. Então, dizer assim, olha, eles já sabiam que o rei dos judeus era Deus. Então, deduzir que eles tinham uma concepção completa sobre quem era o rei dos judeus, o Filho de Deus, Deus de Deus, a partir desse termo adorá-lo, seria muito precipitado. Por quê? Porque esse termo que aparece como tradução de adorá-lo também pode significar apenas prostrar-se perante o rei. Ou seja, viemos nos prostrar perante o rei. É mais provável que eles queiram dizer isso nesse momento. E não que eles tinham uma ideia completa já, né? Eles já tinham todo o entendimento, até porque nem a igreja teve todo esse entendimento no início, né? Ela foi compreendendo melhor quem era a pessoa de Jesus com o passar da revelação, né? A revelação foi sendo dada e ela foi compreendendo quem era a pessoa de Jesus. Não era só um homem, nem era só um Messias, não era só um profeta, mas era o próprio Deus presente, por isso o nome dele, Deus conosco, que é Emanuel. Eles provavelmente queriam se prostrar perante o rei, mas a igreja que compreende hoje claramente que este rei é o próprio Filho de Deus e, portanto, deve ser adorá-lo, termina colocando, né, a tradução que é adequada para o Senhor Jesus. Mas não significa que era exatamente o entendimento deles naquele momento. Bom, eles sabiam que estavam diante de um rei, e era o grande rei, afinal, o filho de Davi, prometido como um rei eterno. Claro, isso já seria bastante estranho, mas os judeus não compreendiam completamente a ideia, tanto que rejeitaram o Senhor Jesus. O rei, filho de Davi, reinaria para sempre. Como se daria isso? Detalhes que precisavam da revelação de Deus, que é o Novo Testamento. Tendo ouvido isso, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Eles não passaram pouco tempo ali, eles passaram um tempo significativo. Ou seja, não foi uma coisa de uma hora para outra. O que nos leva a uma questão importante, que essa estrela que apareceu não era com certeza um cometa. Tá? Essa ideia de tentar juntar comprovações científicas para que sejam consideradas fidedignas as informações bíblicas é uma ideia meio boba. Por que uma ideia meio boba? Porque a Escritura não está presa a eventos ordinários ou naturais. Muitos dos eventos, muitos mesmo, são sobrenaturais, são manifestações que Deus deu. Como a gente pode entender que era aquela estrela? A estrela era o quê? Bom, Hebreus capítulo 1, versículo 7, ele nos fala de Deus usando os seus anjos para realizar a sua vontade de várias formas. E ele diz assim sobre os anjos: ainda quanto aos anjos diz, aquele que a seus anjos faz ventos e a seus ministros labareda de fogo. Ou seja, lembra da sarça? A sarça ela não se queimava, tinha um fogo. Aquele fogo, aqui em Hebreus, era um anjo. Não era um fogo mesmo, era um anjo em forma de fogo. Então, manifestações que aparentemente eram naturais, eram anjos. Então, elas eram, na verdade, sobrenaturais. Então, a estrela, muito possivelmente mesmo, era um anjo em forma de estrela, porque, inclusive, ela apareceu, depois ela parou, depois continuou e foi guiando eles. Então, um astro não se comportaria dessa forma, indo e vindo, esperando as coisas acontecerem no momento certo, né? E isso não durou pouco tempo, eles foram lá, se hospedaram, houve todo um momento e um período em que eles
consultaram nos fariseus porque conheciam, né, da Escritura. Então não foi uma coisa rápida. Ah, lá vem um astro aqui, veio. E eles correm, corre. Ah, parou ali. Não foi assim. A estrela foi guiando eles pausadamente, esperando o passo deles. Lembra que ninguém tem carro, né? Então ela foi guiando os cientistas, filósofos do Oriente, de acordo com o passo, né? Da forma como eles conseguiam acompanhar. Então, era provavelmente um anjo, ainda que o texto não diga com clareza o que é, né? Mas veja, nós encontramos não só em Mateus, mas em Lucas, várias vezes os anjos apareceram. Anjos apareceram para Maria, José, os pastores, que Lucas nos cita, apareceram para personagens que estavam relacionados a Isabel e o Zacarias, mais especificamente Zacarias também. Então, os anjos apareceram várias vezes nesse momento do nascimento de Jesus. Não seria estranho que o anjo tenha tomado a forma de uma estrela muito bem luminosa e então guiado eles calmamente até que eles conseguissem chegar exatamente no lugar. Exatamente, porque eles foram para um local específico, numa rua específica, né? Um local muito preciso. E então precisava ser uma informação muito precisa, né? Para que eles conseguissem achar exatamente o local. E então, convocando, versículo 4, todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Então veja que demorou, ele chamou o pessoal, foram investigar a escritura, tudo. Então houve um período em que os magos estiveram em Jerusalém e aguardaram informações mais precisas. E observe que os principais sacerdotes e escribas tinham conhecimento da Escritura, ainda que cometessem vários erros, mas eles conheciam. E eles sabiam que a profecia dizia que em Belém da Judéia. Responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Então, o Messias era o guia de Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. Veja que não foi rápido, não foi de uma hora para outra. Possivelmente outras pessoas viram e ignoraram, consideraram apenas uma estrela, mas eles tinham uma revelação que explicava o que era a estrela. Deus quis revelar a eles que o Messias tinha nascido. E revelou alguém do Oriente, né? Veio gente de fora para poder vir a prostrar-se perante o rei e ser aquele que traria a informação sobre o nascimento do Senhor Jesus. Enviando-os a Belém, disse, ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiveres encontrado, avisai-me, para que eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram, e eis que a estrela que viram no Oriente os precedia. Já aparece de novo a estrela que estava no Oriente, que eles viram no Oriente, e continua guiando eles. Até que chegando, parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram. E abrindo os seus tesouros, entregaram as suas ofertas. É aquilo que nós falamos. Aqui obviamente, já uma nossa compreensão de que Jesus deve ser adorado, mas eles se prostraram perante um rei, né? Perante o rei. A compreensão que eles tinham de quem era aquele rei, a completa compreensão, a gente não sabe. Mas eles sabiam que era o grande rei de Israel. Por isso eles se prostraram perante ele. E entregaram, né, as suas ofertas. Por isso 3 é sempre o número dos magos, os filósofos, cientistas que aparecem nos quadros, né? Ouro, incenso e mirra. Cada um teria dado um presente. Mas isso é uma dedução também, né? Não sabemos exatamente se foram 3. Mas havia um grupo, né? Pode ter sido 3, podem ter sido até mais. E eles entregaram suas ofertas, mostrando que eles realmente tinham compreensão da beleza e grandeza do momento. Talvez não a completude de que significava o nascimento daquele rei, mas era alguém importante. E veja que coisa importante, eles se alegraram com grande e intenso júbilo. Deveríamos aplicar isso às nossas vidas. Aquele momento foi o momento mais importante da história humana, o momento da redenção, que começa no nascimento de Jesus e vai até a sua ascensão.
Não é só o nascimento. Se a gente disser que só o nascimento é o momento mais importante, vamos esquecer que o momento em que nós tivemos a justiça sobre nós é na cruz. Então nós devemos dizer que o maior momento da história humana, de todos os momentos, o mais precioso, começa no nascimento de Jesus e vai até a sua ascensão, subida aos céus. Porque todo esse momento significa a redenção, o momento inteiro, do início do que é o nascimento até a sua subida. E isso deveria ser a razão da nossa alegria. Eu sei que você fica feliz quando compra alguma coisa, eu sei que você fica feliz quando é curado, eu sei que você fica feliz com momentos alegres da vida, e você deve, de fato, porque a Bíblia diz que a gente deve agradecer a Deus por tudo e se alegrar em Deus por tudo, porque todas as coisas boas vêm do Senhor. Mas, meu irmão, nunca esqueça que o momento mais precioso da história humana é o momento de Cristo, que vem do seu nascimento até a sua ascensão, e deve ser a sua alegria. Para quem, inclusive, os momentos que você não tiver alegria na vida, porque nós temos momentos de tribulação, perseguição, angústias, dificuldades, lutas, sofrimento, doenças, privações. Isso faz parte da vida por causa do pecado que ainda está no mundo. O apóstolo João diz que o mundo jaz no maligno. E nesse momento você tem que ter uma razão para se alegrar. Senão você vai se alegrar na festa e vai se entristecer no funeral. E vai viver uma vida que oscila apenas entre alegrias e tristezas por causa do que acontece na vida, as circunstâncias. Mas se você tem uma razão que não muda o que aconteceu na história e as implicações do que aconteceu na história. Do nascimento à ascensão de Jesus e tudo o que implica para nós o amor de Deus, a graça de Deus, a misericórdia de Deus, a salvação, a vida eterna, portanto a esperança, o cuidado divino, tudo isso que Deus nos deu como bênçãos nas regiões celestiais em Cristo Jesus, não muda. Nada, circunstância nenhuma pode mudar o que Deus fez e as implicações do que Deus fez por nós, para nós. E tudo o que isso significa no presente, como Deus que está presente nas nossas vidas, que cuida de nós, que nos ama, que nos guarda e assim por diante. Então, a sua alegria seja essa, a alegria de tudo aquilo que Cristo fez por nós graciosamente. Eles se alegraram naquele que nasceu, o prometido pelo Senhor. E então foram embora, mais advertidos, para não voltarem a Herodes, porque Herodes era uma raposa. E, na verdade, o que ele queria era só matar o rei dos judeus, porque ele queria continuar reinando em seu lugar. O inimigo sempre vai tentar impedir que o Senhor cumpra a sua vontade, mas nunca conseguirá, porque o Senhor é Deus e ninguém pode impedir o agir do Senhor. Então confie também no Senhor, porque Ele cuida de nós, Ele nos guia, Ele nos orienta e nos livra do mal. E o que devemos fazer é confiar e orar. Senhor, continua nos guardando, para que não caiamos nas ciladas dos homens, que tentam por tantas vezes derrubar e destruir o seu povo. Continue orando, confiando e se alegrando no Senhor, porque Ele cumpriu e sempre cumprirá as suas promessas. Vamos orar ao Senhor. Senhor Deus amado, bendito o Teu nome. Te damos graças por tudo. Te louvamos por Cristo Jesus, a nossa salvação. Continue nos guardando, porque os homens maus estão presentes ainda. E eles estão, Senhor Deus, ainda tornando difícil a vida da Tua igreja. E isso, Senhor Deus, nos leva a clamar, para confiar só em Ti. Que o Senhor continue nos guiando, guardando, protegendo e que o Senhor continue sendo a nossa alegria, a única e plena razão de nossa felicidade. Em nome de Jesus que nós oramos e agradecemos por tudo. Amém, Senhor. Que Deus abençoe a todos e tenham um bom dia.